Esse pano de fundo que a gente criou aqui, parece que querem acabar ou tirar a Copa de Belém, parece que Belém não tem estrutura, parece que a gente não tem valor. De onde surgiu isso? A Copa envolve muito dinheiro. Existe um propósito, obviamente, sustentabilidade, é um evento anual, global. Além do propósito, ele envolve um negócio, um mercado muito grande. E isso impacta qualquer região. E de uma hora para outra, você tira esse dinheiro que poderia estar sendo investido em outra região, que comumente já recebe investimentos, e você traz a atenção financeira, midiática, para uma região que antes, como disse Drauzio Varela, era apenas uma mancha verde no Brasil. Isso incomoda muita gente. As pessoas se impressionam quando vem em Belém e vê Belém do tamanho que é. É tão pouco acesso, é tão pouca visita, a gente recebe tão poucos turistas comparados a qualquer outro local, que assim, o cara ou ele vai para Manaus ou vai para Belém e ele acha que a experiência amazônica dele está resolvida. A COP, ela é muito importante também para sanar isso. Então eu acho que a gente não tem que cobrar do nortista nesse momento isso, né? A gente não precisa se cobrar nesse momento, a gente precisa ter consciência, apontar que existe esse problema e ir atrás de soluções em discussões como a gente está fazendo aqui. A Copa vai acontecer e quem joga contra vai perder. O dinheiro vem, mas ele vai ficar. O dinheiro fica, porque é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Belém vai mostrar que é capaz e a partir disso outros eventos vão acontecer. Então o dinheiro não só vai entrar para estruturar a cidade, como vai continuar na cidade com certeza. Belém, capital da Amazônia, foi escolhida para sediar a COP 30 em 2025. Um marco histórico que coloca o norte do Brasil no centro das decisões climáticas globais. Mas desde o anúncio, uma avalanche de desinformação e críticas negativas tem tentado desacreditar a capacidade de Belém em realizar esse evento. Aí eu vou citar alguns aqui. Pressões para mudar a sede, eventos preparatórios transferidos de Belém, propostas de mudança da sede. E para bater esse papo, trouxemos Paulo Henrique Raiol e Jorge Bente. Paulo é empresário, proprietário do Marceguino Antepasto e Café Marceguino. Em 2004 abriu o Ponto Eventos com Mariana Brito, no intuito de assessorar localmente empresas e corporações de fora do estado a executar suas ativações durante a COP. Bem-vindo, Paulo. Terceira vez, né? Terceira vez, pedindo música. Plaquinha, Potiguar, não esquece. E Jorge, que é jornalista paraense formado em São Paulo, se especializou na comunicação e criação digital, sendo responsável pelas estratégias online de grandes reality shows como A Fazenda, Masterchef Brasil, Masked Singer e No Limite. Em 2005, retornou para Belém para ser diretor de comunicação da Origem Justa e plataforma 091. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Esse pano de fundo que a gente criou aqui, parece que querem acabar ou tirar a Copa de Belém, parece que Belém não tem estrutura, parece que a gente não tem valor. De onde surgiu isso? Vocês que estão trabalhando, vocês que estão realmente imersos na COP em produzir evento. É verdade isso? Vamos começar com essa pergunta. É verdade? Total verdade. E é muito simples, a COP envolve muito dinheiro. Então, se você pensar, existe um propósito, obviamente, sustentabilidade, é um evento anual, global, só que ele muda a dinâmica daquela cidade, inclusive do país, naquele intervalo. E são contratos muito, muito elevados. Então, não é apesar a palavra certa, né? Além do propósito, ele envolve um negócio, um mercado muito grande. E isso impacta qualquer região. Então, onde ele não estiver, vai fazer falta. Porque o montante de investimentos federais e de fora que fazem a mobilização numa cidade para acontecer uma COP, poderiam estar beneficiando outras cidades. Então é natural que isso aconteça. Então, Jorge, eu posso dizer assim que o dinheiro que está saindo dos centros tradicionais e vindo para um centro, entre aspas, periférico, e isso incomoda? Incomoda muito. Imagina, durante séculos, a gente não teve esse investimento aqui na região. E de uma hora para outra, você tira esse dinheiro que poderia estar sendo investido em outra região, que comumente já recebe investimentos, como nós tivemos para a COP ou para as Olimpíadas, e você traz a atenção financeira, midiática, para uma região que antes, como disse Drauzio Varela, era apenas uma mancha verde no Brasil. Isso incomoda muita gente. Mas esse movimento é muito necessário. Cara, e tu consegue me dizer de onde que surgiu esse movimento de tirar essa credibilidade aqui de Belém? Vocês têm um marco, tipo, começou assim? Eu não consigo te dizer um marco. Eu acho que a ressalva ela veio desde o anúncio, porque há uma ciumeira, há uma preocupação de investimento, inclusive das grandes empresas de capital aqui no Brasil, porque vai implicar nelas uma mobilização de dinheiro muito grande para estar presente na COP. Então imagina, as grandes empresas de mídia, qualquer evento que acontecesse em São Paulo, Rio de Janeiro, já existe um grande set, uma grande estrutura. Você não tem que deslocar caminhões em um país que tem um tamanho continental para poder ver a sua equipe. Cara, porque assim, não te interrompendo,
Eu lembro, na época da enchente do Rio Grande do Sul, teve um deputado federal lá que até levantou a bandeira. Cara, vamos trazer para cá, para reestruturar o Rio Grande do Sul. De onde faz sentido isso na cabeça de uma pessoa dessa, cara? Eu vejo várias frentes. Eu vejo a frente da questão do investimento que precisa ser feito, a questão do deslocamento das empresas para um local que não é a sede delas, e a terceira questão é a do legado que fica após o evento. Porque, por exemplo, em cidades que já têm uma estrutura de base melhor do que Belém, aquele investimento que seria feito seria, digamos, já um aprimoramento da situação da cidade. E há aquela sensação de que aquilo pode ser usufruído. Inclusive, por exemplo, quando você teve Olimpíadas de Rio de Janeiro com investimento muito alto, onde mesmo assim existem hoje elefantes brancos, que você não sabe o que você faz com vários imóveis e várias estruturas, você pensa, o que vai ser feito em Belém após isso? Após esse despejar de dinheiro? Se nós da Terra questionamos, gente, mas o que vão fazer com esses leitos de hotel? O que vai fazer com essa estrutura? Você imagina a vista de fora. Então, assim, eu acho que existem várias frentes que foram minando a credibilidade, na verdade, tentando minar a credibilidade. E aí tem uma longa trajetória até chegar no dia de hoje. Né? Isso, é como se fosse você tirar da zona de conforto as empresas, e tirar da zona de conforto, eu falo agora como jornalista, também os veículos de comunicação, né, que estão muito acostumados a comunicar e a falar sobre a Amazônia sem conhecer profundamente a Amazônia. E aí começou-se a gerar toda uma narrativa negativa com relação à escolha de Belém para ser sede da COP30. Então, eu como um especialista na área de narrativas digitais, eu enxergo claramente quando eu vejo, por exemplo, uma matéria do portal UOL falando que é muito mais fácil você comprar um imóvel em Belém do que você alugar, e aí dentro da matéria você coloca fotos de lugares insalubres, isso é preconceito, isso é desinformação. É um preconceito institucional já. É estrutural. Estrutural. É um preconceito estrutural. Porra, eu gostei muito da questão de retórica, né? Querendo ou não, cara, é uma briga aí de falácias, né? De quem contar melhor a história. Isso. E como é que essas histórias, cara, estão afetando os negócios daqui? Vocês que estão trabalhando diretamente com o evento COP, né? Vocês dois. Vocês estão sentindo que está atrapalhando? Já teve algumas empresas já foram embora, estão desistindo, estão diminuindo o tamanho das equipes que estão vindo? Me contem aí. Nós da plataforma 091, a gente atende empresas nacionais. E o que a gente tem observado é que muitas empresas estão deixando de vir pela desinformação. E quando a gente abre uma câmera para fazer uma reunião com eles e a gente começa a contar da nossa realidade, né, eles começam a mudar a visão que eles têm daqui. Então tem empresas que não vêm mais, tem empresas que iam mandar 20 pessoas, vão mandar 10, quem ia mandar 10 ia mandar 5, ou seja, isso está impactando na geração de negócio, e geração de emprego aqui na região. Então a desinformação está impactando nisso e também, por exemplo, quando uma redação de um grupo jornalístico deixa de vir para cá, isso também impacta na qualidade de informação que vai chegar para o Brasil sobre a COP30. E a nossa informação, ela não chega para eles da mesma maneira que a grande mídia consegue. Então, tu mencionaste, Jorge, uma notícia no UOL. O nosso alcance, a nossa voz não reverbera no Sudeste. Isso é uma dificuldade muito grande. A informação que é divulgada contra a área COP em qualquer canal de comunicação sudestino ou no resto do Brasil, ele vai alcançar o Brasil inteiro. Enquanto a nossa contrapartida, a nossa resposta, ela é local, ela é individualizada. Então esse trabalho que a plataforma faz e eu também faço com a Ponto é de porta em porta, em reunião e de chamada de vídeo em chamada de vídeo, convencendo as pessoas de que sim, é possível. E é impressionante o brilho no olhar quando a pessoa vê, ainda dá, é possível. Isso. Cara, isso e de onde vem esse olhar de que o nortista é inferior? Vocês já chegaram a ter alguma ideia? Já verbalizaram isso pra vocês, cara? Eu não creio que seja uma questão de nortista inferior. Acho que eu não sei se o meu otimismo é tão grande que me impede de ver dessa maneira. Para mim é muito material, é dinheiro, é uma questão financeira. Nós não somos inferiores, isso é claro, mas imagina você ter uma região no seu país que durante séculos foi vista e ainda é vista como apenas uma região onde você pode explorar. Né? Então, a Amazônia ela é vista como uma região onde você pode explorar. E de uma hora para outra, essa região começa a ganhar voz. Espera aí, vocês não vão mais falar o que a gente deve fazer. Isso incomoda, porque você muda a lógica, né, do que durante anos foi alimentado. Então, nós, hoje, e é muito engraçado, a gente está sendo taxado como explorador.
né? Por pessoas que durante muitos anos exploraram e continuam explorando essa região. Então eu acredito que esse olhar subserviente, não sei, me esqueci essa palavra. Esse olhar de que a gente deve servir, né, o Brasil, e de uma hora para outra a gente pede com que o Brasil sirva um pouco para a gente da sua atenção, né? A gente pede com que o Brasil tenha um pouco mais de empatia. Por que a mesma mídia não olha pra gente e fala assim, tudo bem, a gente não tem estrutura, é verdade, mas nós temos saberes ancestrais, nós estamos num palco importantíssimo para a discussão da questão climática. Por que não tem esse lado também da abordagem, na mesma toada que se tem na cobrança de estrutura? A gente não tem como comparar Belém a Dubai, a gente não tem como comparar Belém a Baku, mas com certeza esses dois lugares, eles não são palco, eles não têm a importância ambiental que Belém tem. Cara, sabe o que eu noto, cara? Que o que incomoda, na verdade, é a mudança do status quo, né? Tipo, a gente está acostumado a gente ir para o Rio, a gente ir para São Paulo, sim, Belo Horizonte. Aí uma coisa que a gente estava falando no off, Paulo, antes de tu chegares, é que algumas pessoas acham, se não for a maioria, que Belém é Nordeste. Cara, sim, não conhece nem a geografia do país em que vive, né? Isso realmente mostra que não conhece o país que tem. Né? As pessoas se impressionam quando vem em Belém e vê Belém do tamanho que é. Podem pesquisar aí quem for. Belém tem 1,5 milhão, quase 2 milhões de habitantes, a grande Belém. Belém está entre as 10 ou 15 maiores cidades do Brasil. Sim. Em termos de população. Então, tem mercado, tem gente, tem muita coisa aqui, né, cara? E é muito injusto, porque assim, durante anos eles não olharam pra gente. De uma hora pra outra eles estão olhando e querem que a gente esteja com serviço fazendo pra eles. Nós não vamos estar. E tá tudo bem. E nem a nossa cultura. Essa é a realidade de uma cidade amazônica, de uma região que durante séculos está sendo explorada. E a gente precisa de um olhar de empatia, porque quando o Norte ganha, o Brasil ganha. Quando o Norte ganha, o mundo ganha. Cara, tu falaste uma palavra legal, empatia. Eu tenho um filho de 21 anos lá em São Paulo, ele tá fazendo faculdade lá na USP. E o professor chamei assim, cara, tu que é da floresta, me responde isso. Não é? Aí onde eu quero chegar, Jorge, tu que trabalhou há bastante tempo lá, tu chegaste a sentiste preconceito por ser do norte lá? Sim, muito. A gente, e aí é um preconceito estrutural e velado, no sentido de te silenciar, e até tu entender o que está acontecendo, leva um tempo, né? Porque se a gente sai daqui e vai para lá, a gente já se acha inferior, infelizmente. Então, para você se posicionar no mercado como São Paulo, sendo nortista, você tem que colocar o negócio na mesa, você tem que bater na mesa mesmo e dizer, se eu estou aqui, eu estou ocupando um lugar que é meu, e eu estou aqui por causa da minha credibilidade no trabalho, da minha competência. Então, com certeza, eu sofri muito preconceito em São Paulo, em vários lugares que eu trabalhei, não em todos, mas em vários lugares que eu trabalhei, inclusive empresas que se dizem abertas à diversidade, mas que na verdade no dia a dia só queriam te ter lá para ter mais um número, mas na verdade na hora da reunião queriam te silenciar, e enfim, então isso realmente aconteceu. Cumprir cotas, só isso. Isso. E eu não sou uma pessoa que se vitimiza, mas eu passei por um processo muito longo para entender o que estava acontecendo comigo em determinados momentos profissionais. Eu lembro, as minhas irmãs são médicas, elas fizeram uma parte da residência delas em São Paulo, e elas sempre comentam que parece que tu tens que ser 10, 20% melhor do que a média para poder ser visto, né? Mas no final faz até bem para ti. Não estou justificando, é péssimo isso, mas te dá uma energia. Se tu souber lidar, a gente fica querendo não melhor do que a média. Isso é bom. E trazendo para cá agora, voltando, Paulo, eu queria falar de oportunidades, cara, porque onde tem problema tem oportunidade, né? A gente tem esse problema de desinformação, a gente tem esse problema de querer tirar a gente daqui por acharem que não sabemos fazer nada, e tu mostra que a gente consegue fazer, né? Tu aí no teu café, tu aí no teu debate, nas tuas viagens, pô, tem uns vídeos excelentes que eu vejo aí, dá até vontade de ir lá em Davos, que aí foi, e faz, cara, excelente, cara, eu acho que tu tens uma pegada bem legal e mostra que nós somos capazes. Sim. Falando em oportunidades, tu abriste a Ponto, né? Isso. Foi uma visão de oportunidade, opa, tem água aqui, eu vou aproveitar, ou já era um planejamento teu? Total, isso foi uma demanda que o mercado que puxou a gente. A Mariana, minha sócia, o que une as nossas personalidades são duas pessoas solucionadoras. A gente busca resolver. E é isso que diferencia muitas vezes o paraense, que quando a gente viaja ou quando a gente está em outro local, a gente resolve. Até talvez para nossa escassez de recursos
humanos, tecnológicos e técnicos, a gente precisa dar um jeito. Somos mais criativos, E né? assim que a gente funciona em evento. E ano passado, ainda em março, já começou a movimentação nas nossas empresas relacionadas à COP. E a gente entendeu, a gente precisa se antecipar, porque esse movimento já está acontecendo. E no nosso meio empresarial e de restaurantes e de A&B principalmente, não era uma conversa que existia. E era aquela coisa assim, ainda muito, vai acontecer, mas não se sabe como, nem o formato. E é uma insegurança que muitas vezes perdurou até ainda pouco. Porque confirmou o COP, mas não foi aquela possibilidade de muda ou não muda. Enfim, uma vez confirmado, a gente já começou isso, buscar os parceiros, conversar com eles, precisamos nos unir, precisamos entender nosso serviço, precisamos melhorar e principalmente a gente precisa comunicar o nosso serviço para fora, porque esse é um desafio. Vamos lá, os empresários daqui sequer têm site, a maioria só usa o Instagram, ninguém busca Instagram para serviço fora de Belém do Pará ou fora do país. Só repete isso pra galera entender, cara. Gente, Porque Instagram, eu fico qual câmera? Olha, 1, 2, 3, 5, 3. Pressa. Instagram não é ferramenta de busca. O Instagram, ele vai virar o seu catálogo, ele é uma rede social. Só que ele não é uma rede social que conecta, e tem um algoritmo que vai te juntar aos teus próximos. Se uma empresa de fora te procurar pelo Instagram, ela não vai te achar. Então tu precisa ter uma outra maneira, um outro catálogo, para conseguir alcançar essas pessoas. Site, pessoal. Site e Google. Acabou. E invista em site. E o que acontece? O que nós fizemos foi juntar esses fornecedores conosco, tentar não unificar, porque cada um tem sua particularidade. Mas vamos entender o que a pessoa de fora quer para que a gente consiga ajustar esse serviço para atender essa demanda. Então a gente virou efetivamente o nome da empresa, o ponto de contato. Quando a empresa de fora me procura e diz que ela quer um evento, só um coquetel para 80 pessoas, vegano, o evento é daquele estilo, eu sei que fornecedores botar para ele e resolver o problema dele. Aí eu vejo o material de vídeo daquele cara, é um material mais quadrado, eu sei que fornecedor de vídeo indicar. O outro é mais modernoso, etc. Eu sei qual indicar, eu sei qual buffet consegue atender, eu sei que o local dele é mais despojado. E Belém tem capacidade e expertise para isso. Quase um marketplace, né? Juntar a fome com a vontade de comer. Exatamente. Só que a simples assim. gente acaba fazendo isso de uma maneira individualizada. E por isso que eu viajo muito. Ano passado fiz uma agenda muito grande em São Paulo e esse ano fora, batendo na porta das pessoas, mostrando é viável, temos como fazer e conseguimos fazer melhor do que você imagina. Tá, aí tu falaste uma palavra que eu até anotei aqui, união. Eu não sei se eu estou num momento muito decepcionado, sei lá, com as pessoas. É isso, nem combina contigo, não. Não, é que eu tô no momento reflexivo. Pessimismo não combina contigo. Sabe porque assim, eu vejo que aqui, cara, a gente quer todo mundo bem, mas não melhor que a gente. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? E pra mim, cara, é o momento de todo mundo, vamos subir o sarrafo, vamos subir o nível, até para as pessoas que realmente estão começando a enxergar para cá, ver que nós temos qualidade, porque parece que as pessoas querem e seguram a informação só para ela. Mas esse sentimento que tu tá falando, ele combina muito com aquele clima de especulação de preços que existe no mercado até hoje. Era onde eu queria chegar. A pessoa fala que vendeu o seu negócio por X, o outro está fechado, o outro está alugado, está vendido. Você vai procurar os contratos, não existem. E essa especulação, que é o medo de eu estar ganhando menos do que meu amiguinho, ou eu achar que o meu merece mais, fez um clima tão prejudicial para o mercado como um todo, que afastou o negócio. Aí eu entendo, cara, aí na minha reflexão, né, que eu estou um pouco desacreditado, entra muito ego, ganância, aí por conta disso o mercado como um todo sofre. Aí gente oportunista começa a querer tirar daqui porque, eles não estão nem unidos, por que eu vou para lá? Faz sentido esse tipo de raciocínio, Jorge? Faz sentido porque durante algum tempo, muito tempo, nós fomos acostumados aqui com poucas oportunidades. Então, as poucas oportunidades que acontecem, eu preciso chegar na frente do meu amiguinho. Então, a gente está falando de um ambiente de escassez. Hostil, de escassez. Eu preciso vencer, eu preciso estar à frente dele, porque é pouco. O pouco que vem, eu tenho que estar em cima desse pouco e preciso vencer o meu amigo. E aí eu esqueço do companheirismo, eu esqueço realmente da união, né? Então, isso realmente acontece por esse motivo. Mas a gente precisa enxergar além, a gente precisa enxergar à frente. Então, entrando no assunto dos imóveis, os imóveis que viralizaram, e eu falo isso porque nós da plataforma 091 tivemos que entrar na área de hospitalidade para atender os nossos clientes de fora, e nós entendemos que hoje já não é a maioria os valores milionários. Aí você vai falar assim, Jorge, mas estão muito acima. Estão muito acima porque é normal de uma realidade de um evento internacional. Existe ainda os preços milionários que são absurdos e que são praticados por pessoas que não entendem do mercado. Porque quem trabalha, por exemplo, corretor de imóvel, não é interessante para ele fazer com que essa bolha cresça de forma desordenada, porque depois da Copa acaba, o que ele vai fazer?
né? Então isso foi muito criado, esses valores milionários eles foram muito incentivados também pelas plataformas como, não vou citar o nome das plataformas de imóveis, e aí pessoas que têm uma casa falaram, ó, vou ficar rico aqui agora durante a COP. Vou aproveitar a hype e vou tirar minha grana. E isso viralizou no Brasil. E isso é muito ruim pra gente, porque não é a maioria. E só viraliza a parte ruim, né, cara? A parte ruim. Se você fizer, eu vou convidar você a entrar na plataforma de imóveis, que seja ela qual for, e você faz uma busca em Belém. A mesma busca que você fizer, em cima vão ter os preços milionários. Embaixo, você vai encontrar valores dentro de um patamar até 90% mais baratos do que aqueles que viralizaram. Então, é isso. Juntou as pessoas oportunistas, por essa escassez, uma mídia que está mal acostumada em comunicar a gente, e isso está trazendo para a gente uma narrativa negativa. No raciocínio agora, eu penso até que falta até, por não termos experiência, agirmos assim. Sim, com certeza. As pessoas não sabem nem o que fazer por nunca ter tido nada desse tamanho aqui na nossa região. Sim, e até tirou o recorte de fora. Vai ver quanto está agora o Rio de Janeiro pro show da Lady Gaga. Sim. Tudo disparou de preço, passagem disparou, hospedagem disparou, só que isso é uma rotina de locais que recebe grandes eventos. E ninguém reclama. Aqui a gente recebeu uma vez e acontece esse problema. Cara, mas a pergunta que eu quero, inclusive, que está aqui no meu roteiro, que o Portilho até me guiou, é fake ou não é fake essa questão de termos espaço, leito suficiente para esse momento? Vocês já estão trabalhando na parte de hospitalidade. É fake ou não? É real? Não, existe um problema realmente uma real. carência. O problema real existe um problema de hospitalidade em Belém. Né? E estamos, todo mundo, tanto setor privado quanto setor público, está trabalhando para suprir isso de alguma forma. Existe, então isso não é fake news, existe esse problema, desde o início isso foi debatido, quando foi anunciado Belém como sede da COP. E grande parte desse problema eu vejo é da gente buscar, e vem a comunicação nesse quesito, oferecer só o creme de la creme. Então assim, o que Belém tem de apartamento? São os 4 suítes no Marizal com vista para a Bahia. Existe solução de hospitalidade sim para abrigar, o governo está buscando soluções, existe agora tanto os domos como existe, qual é o outro projeto agora, eu acabei de ver, são mais de 1000 leitos que o governo está fazendo, algum projeto que me fugiu agora à mente, e é próprio deslocamento... Naquela Vila Cop que tem aqui perto da quarta da Não, cidade. é o próprio deslocamento para cidades próximas. Quando eu fui para Davos é minúsculo, muito menor que Belém. Todo mundo que estava trabalhando ali, que nem eu, estava 1 hora, 1h30, 2 horas da cidade. Eu pegava todo dia, obviamente, não era o geladão. Era algo parecido. 1 hora para chegar em Davos. Mas aquilo é parte da engrenagem de você estar trabalhando num mega evento. Em Dubai a mesma coisa. Para eu chegar na Expo, onde acontecia a COP, era 1h30 de ônibus todo dia. 1h30 para ir, para voltar. E ninguém reclama. E tá tudo bem, é parte. Agora em Belém não, eu preciso estar a 10 metros da Green Zone, eu preciso estar no... Então vamos readaptar as expectativas, entendeu? Cara, eu conversei com algumas pessoas que foram já em 10 COPs. E todas elas falaram, em todas as sedes, que menos teve isso e teve também problema, foi Dubai. Então todas as sedes da COP tiveram problemas, todos realmente chegaram nesse nível de será que vai dar conta, tivemos que investir em estrutura. Então em Belém não seria diferente. Eu gravei com a Letícia, que ela pesquisa muito, a Letícia da Della Lei, a Letícia Bellarmino. Ela falou, Ricardo, a COP na Índia faltou água. Pois é. Então, problemas existem, né? Mas hoje eu quero chegar, que as pessoas têm que, para mim, tem que ressignificar o conceito de problema. Se tem problema, tem solução. Foca na solução, que é onde está a prosperidade, né? Não vou falar nem dinheiro. É a prosperidade, que é o que vocês estão fazendo. Aí onde eu quero chegar, vocês realmente acham que esse grande evento virou a chave da nossa comunidade em termos de negócio? Acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito, primeiro, que vai mostrar para o mercado local a nossa total capacidade de atender eventos grandes. Então, aquela insegurança, aquele medo que porventura existe, ele vai acalmar e vai dizer, é possível. O que Belém recebe anualmente? Ciro de Nazaré. Então, como é que a gente escala isso? E é um puta de um evento, né? Enorme. Belém tem capacidade de parar a cidade e 3 da tarde liberou tá todo mundo andando na cidade de novo. É uma loucura. E é um evento que as pessoas não reclamam de deixar o carro longe e andar. Sim, faz parte, é da dinâmica. Então, assim, Belém tem capacidade, Belém consegue receber, mas vai capacitar o empresariado e, principalmente, o empresariado de fora para entender que se ele quer falar de Amazônia, ele tem que vir para cá. Então, acho que nós vamos estar mais preparados, vamos saber nos comunicar melhor enquanto empresários, vamos saber vender melhor o serviço e eu acho que está todo mundo aprendendo com seus problemas de hoje. Aí, cara, eu vou fazer uma pergunta mais para o jornalista. A gente sabe se comunicar, Jorge? Eu vejo muita dificuldade nisso da gente, porque a gente não sabe... Pegando um recorte de Instagram, que a gente estava falando de Instagram, de rede social, eu vejo advogados falando com outros advogados, não comunicam para o cliente. Eu vejo médico falando para outro médico, não comunica com o paciente.
O empresário sabe comunicar com o seu consumidor? Nós, amazônidas, a gente sabe falar da Amazônia? Eu acho que de uns anos para cá, o paraense ele começou a ter mais orgulho da terra dele. E eu acredito que a COP ela vai servir para Belém como se fosse um reposicionamento da marca Belém, né? Onde todos nós vamos ter que aprender. A gente já está aprendendo a amar a nossa terra, porque isso há 20 anos, quando eu saí daqui, não era orgulho, a gente não tinha orgulho de ser daqui. Então eu acho que esse amor unido a iniciativas, como por exemplo, nós estamos capacitando 3.000 pessoas da plataforma 091. A gente está com projetos de capacitação de pessoas na área de hospitalidade, de gastronomia e eventos. Então essa enxurrada de oportunidades vai fazer com que a gente aprenda a se comunicar. E aí eu vou aqui do lado, em Fortaleza, né? Aqui próximo, no Nordeste, uma cidade que há 20 anos estava atrás de Belém, hoje está à frente. Eles também tiveram que aprender a servir, eles também tiveram que aprender a se comunicar. Então eu vejo como uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que hoje a gente ainda não sabe, justamente por essa escassez que a gente vive. Eu quero derrubar o meu amigo, eu não quero me unir com o meu amigo, e a gente precisa se unir mais. Quer mais café? Não, Inclusive, obrigado. Aproveitar aqui para falar do nosso parceiro alquimista, tá com a gente tem muito Delicioso. tempo. Bebam café, o café de verdade. Tu me lembraste, Jorge, eu te gravou com Façanha, do Veraçaí. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Ricardo, se tu prestares atenção do Nordeste, eles vendem o Nordeste, né? Aí tu vem pra cá pro Norte, a gente vem de Belém, a gente vem de Manaus, vem de Santarém, é como se fosse tribos, literalmente, né? Comunidades. Eu te perguntei da comunicação porque isso ficou na minha cabeça, cara. A gente não comunica como uma comunidade Não. só. Não. Isso me incomoda, me incomodou a partir de então. Qual é a origem disso, cara? Provavelmente é a escassez, ainda né? é o resquício, no meu entendimento, dessa escassez. Então, por exemplo, vai ter um evento grande, nunca teve, tem que ser em Belém. Tipo a Copa do Mundo que foi pra Manaus, pô. Isso. É tão tribo que já tentou até separar o Pará. É verdade. Entendeu? Se você vai para outro núcleo, conhecem mais o Tapajós do que conhece o nosso rio, e cada um tem que ficar... Mas é exatamente o discurso que o Jorge falou da escassez. É tão pouco acesso, é tão pouca visita, a gente recebe tão poucos turistas comparados Isso. a qualquer outro local, que assim, o cara ou ele vai para Manaus ou vai para Belém, e ele acha que a experiência amazônica dele está resolvida. Ele não vai tirar as férias um ano para ir em Manaus, no outro ano para ir em Belém, no outro ano para ir em Tocantins, no outro em Rondônia. Não vai. E por isso que eu acredito que a COP ela é muito importante também para sanar isso. Então eu acho que a gente não tem que cobrar do nortista nesse momento isso. Porque são estágios. Para a gente conseguir ter esse nível de consciência de que a gente precisa unir o Norte para que o Norte seja respeitado, assim como o Nordeste se une para que o Nordeste seja respeitado. Então, eu acho que são estágios, né? A gente não precisa se cobrar nesse momento, a gente precisa ter consciência, apontar que existe esse problema e ir atrás de soluções em discussões como a gente está fazendo aqui. Cara, e me fala agora, eu queria falar um pouco da plataforma 091. Me explica o que é. E depois, já engatando, me fala quais são as oportunidades que tu enxergas de negócio mesmo. Que, pô, eu acho que as pessoas não estão enxergando esse lado aqui. Eu acho que tem gente que falta investir mais aqui. Porque eu vejo muita gente investindo mais em comida. E sempre inventando ou criando algum prato COP. A gente até gravou isso aqui, até lançou hoje, né, Potiguar? Todo restaurante ou café ou uma barraquinha de rua tem um prato COP. Cara, eu acho chato. Eu acho que eu vi até um vídeo teu falando, gente, vamos fazer o básico, porque nem todo mundo quer provar o tucupi, nem todo mundo quer provar o aniçoba. Vamos fazer ninguém aguenta, pô. Ninguém aguenta, muito forte, ninguém ninguém é obrigado a gostar. E assim, não coloca pistache em tudo. Por favor. Tipo isso. Me explica o que é a plataforma e depois me fala assim, a oportunidade que a gente de fora não está enxergando. Tá, a plataforma 091 ela foi criada pela empresa Origem Justa, que é um hub que é especializado em live marketing, grandes eventos de experiência, que veio para Belém há um ano para se preparar para a COP. E aqui ela conectou empresas, as 10 maiores empresas no ramo de eventos da América Latina e conectou com empresas também locais, como a Ponto, que está conectada com a gente, para que a gente atenda essa demanda intensa de eventos em Belém durante esse ano de COP30. E aí a gente teve, como eu falei anteriormente, que entrar nessa área de hospitalidade, que não é uma área que era a nossa especialidade, justamente para atender essa demanda
dos nossos clientes que estavam precisando alugar e se hospedar aqui em Belém Durante. Então, hoje, muito que eu enxergo, além da demanda de eventos que a gente está atuando e muitos eventos que nós vamos fazer aqui esse ano, a gente vai fazer festival gastronômico, a gente vai ter uma experiência amazônica chamada Net Zero Zone, a gente vai construir 14 mil metros quadrados num espaço climatizado, com uma exposição imersiva e sensorial, é um espaço de discussão do clima, de ativação de marcas, com auditório, com espaço gastronômico. E essa exposição, a gente também está atuando nessa área de hospitalidade. Então, a gente precisa enxergar isso como uma oportunidade de que se estão achando que estão cobrando preços muito altos, eu posso aqui alugar o meu apartamento, ganhar o meu dinheiro. Então, isso é uma oportunidade. Então, vamos olhar para isso assim, ó, se estão cobrando, sei lá, $6.000 a diária, eu posso cobrar $1.000 a diária que está dentro de um valor cobrado em Baku, por exemplo, e eu vou ganhar o meu dinheiro. Então, essa é uma oportunidade que nós encontramos dentro do nosso negócio, fora de eventos, e que as pessoas podem encontrar também, né? Cara, isso me fez lembrar, cara, de uma viagem que eu fiz. E olha só como entre aspas, o passeio que a gente fez. A gente estava na Itália, eu e minha namorada, é uma loucura. A gente alugou uma Vespa e durante o passeio a gente parava para almoçar e dava um vinho pra gente e a gente voltava dirigindo a Vespa. Olha a loucura que é a Itália, cara. Só que é onde eu quero chegar. Não foi um city tour, foi uma imersão no dia do italiano. Eu sinto falta aqui na gente do norte como um todo, não só Belém, da gente imergir o cara que vem pra cá, né? Porque eu gosto de pesquisar alguns mercados e o mercado de turismo, o cara não é mais aquele turismo de vou olhar essa obra de arte, eu vou ali, não. Eu quero conhecer, eu quero viver o que o cara vive. Né? Experiencial. Eu quero ir no mercado e comer aquele sanduíche que só tem ali. Sim. Eu quero sentar na praça onde o cara tá comendo, entendeu? É imergir mesmo, é viver. E eu sinto falta disso aqui na nossa região. Você entende que esse é o mercado A de consumo de turismo? Tu achas? Não, na verdade, eu diria assim, completamente leigo falando aqui. O mercado A é de que é o pasteurizado high class. Então, onde quer que ele esteja, ele quer estar igual. Ele vai entrar na mandarinha oriental, ele vai mudar uma decoração do quarto, mas ele está vivendo a mesma experiência de hiperluxo. O mercado AB é isso, ele quer emergir na cultura, porque ele já saiu daquela cultura de massa, que é de ver um índio pintado numa fibra de vidro, ele já quer realmente uma experiência. E existe um público imenso para consumir o turismo de massa, que esse ainda não chegou aqui. Eu sinto que a gente tem potencial para todas as camadas. Pô, legal, entendi. Então tu acha que são etapas? São etapas e a gente está precário na etapa 1, a gente está precário no receptivo grande que vai descer no Ver o Peso com 200 turistas e vai fazer um roteiro. Isso a gente ainda não está entregando com qualidade. Cara, nem me fala Ver o Peso que eu não gosto de lá, cara. Mas eu tô falando assim, eu entendo a tua experiência. Me perdoem, cara, mas é uma experiência ruim. Eu acho que a gente está na mesma faixa de turismo. Então assim, eu já fui no museu 15 vezes, agora eu quero ir no ateliê do artista que está atual, hypado, e conhecer aquele trabalho local dele. Eu quero ir de barco. Tu foi de moto, eu fui de barco na Itália com vinho. É loucura, eles são malucos. Eles são loucos, cara. São loucos. A gente é muito mais responsável, né? A gente não entrega um barco para uma pessoa. Exatamente. Então, existe essa camada de turismo e isso eu acho que Belém também está engatilhando. Te digo por quê. Recebemos muitos grupos que vêm para fazer a VT aqui, para conhecer a terra, e eu digo para todos eles, minha missão é só uma, fazer tu sair daqui encantado por Belém. E eu gasto dinheiro, gasto tempo, gasto energia. E não é difícil. Não é difícil. Vocês já fizeram a cozinha de mercado que tem... Eu adoro a Luna. Eu isso falo dela pra todo mundo. Isso entra no roteiro, porque o cara fica encantado, o cara de descer no rio, pegar o peixe. Aqui não tá na camada de massa, que tá numa camada específica que vai cozinhar e entender a cultura de outro jeito. Assim como o passeio no Kombu tem pra todo mundo. Tu pode botar 200 pessoas numa barraca e viver uma experiência, como viver outra do banho de cheiro do São Paulo. Que o cara vai pegar uma moto para chegar a outro local, etc. Então eu acho que a gente tem que... Só que eu já fui também, cara. Eu dei banho nele, vem cá. Tu me deu banho, eu dar banho em ti também. Só que todas essas esferas têm muito terreno para melhorar. Pra gente o que falta? Volume de turistas para sustentar esse ecossistema. Porque todo mundo que está trabalhando nessas fontes aí, qualquer uma, tem que ter um trabalho paralelo para sobreviver. Eu vejo assim, cara, que a gente tem uma grande dificuldade que é de servir, sabia? Eu vejo o nortista muito egocêntrico, cara. Vou dar um exemplo, nada a ver, mas que tem tudo a ver. Vai no supermercado. Eu já fiquei na fila esperando uma pessoa esperar o funcionário colocar a sacola dentro. Eu já fui o cara que empacotei a sacola dos outros. Peraí, cara, eu tô com pressa. Toma, tchau. Passa o meu agora. Tu vai para outros lugares, não existe mais essa pessoa lá, cara. Sim. A gente tem uma, entre aspas, uma necessidade de ser servido enorme que eu não sei de onde vem. Sim. Entendeu? Sim. Aí como a gente vai fazer um turismo receptivo se a gente não sabe
se servir primeiro? Tem um café de 2 metros quadrados com 8 funcionários, porque tu tem que servir tudo, tu tem que abrir a porta, tu tem que... Infelizmente são poucos os lugares onde você ainda é bem atendido, que você é bem atendido, né? Infelizmente isso acontece, mas eu ainda acho que é parte de um processo, né? Que a gente tem que olhar para isso e ir melhorando. Então eu volto a dizer, estamos sendo olhados agora, estamos recebendo investimentos agora, então acho que são estágios e que a gente vai conseguir chegar nesse patamar. Por quê? Porque a COP também veio para fazer com que a gente olhe para a nossa gente e para o nosso negócio de forma diferente, né? A partir do momento que eu estou especializando as pessoas para receber o habitante de fora, o estrangeiro, eu também estou olhando para quem está aqui, eu estou olhando para o brasileiro que vem visitar depois da COP. Então eu acredito que esse pode ser um legado importante, não que vai chegar, mas que vai começar, olhando a COP como um ponto de partida, não um ponto de chegada, mas um começo, né? Cara, eu gostei muito dessa frase, é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Pegando esse gancho, e o pós-COP, cara? Foi um público, inclusive, obrigado. Eu acho que vai ser até o título do episódio. Obrigado, João. E o pós-COP, cara? O que vocês estão imaginando e visualizando? Porque vocês estão muito imersos nisso aí, né, cara? A gente aqui do escritório, do podcast, a gente tá muito na periferia do negócio, né? Ouvindo aqui, ouvindo ali, falando com as pessoas. O que vocês esperam, cara, do pós-COP, cara? Eu imagino que a gente vai receber muitos mais eventos, porque vai ser observada e notada nacionalmente a possibilidade. Eu acredito muito no nosso potencial de encantar quem está vindo aqui. Então eu imagino que o nosso turismo vai aumentar residualmente, porque quem veio trabalhar e passou 1 ou 2 dias, vai embora querendo voltar. Cara, não comi o suficiente, eu não conheci o lugar suficiente, foi muito bacana. Eu não comi o suficiente, é clássico, né? Então, assim, eu quero voltar lá. Então, eu imagino que a gente vai ter um período de turismo alto residual e que vai caber a gente estruturar e fazer isso funcionar melhor. Eu acho que os leitos que estão vindo vão ser muito bem-vindos e não vão prejudicar em nada, ou nem vão sofrer de não uso ou falta de demanda. E eu acho que já ficou muito pertinente que negócios criados de maneira oportuna para a COP não vão funcionar. E quem já existia e se estruturou e vai seguir, vai permanecer no negócio. Porque a gente já viu o negócio que foi criado para ganhar dinheiro na esteira de COP e já fechou. Já. Entendeu? Já fechou porque não dá. Dá para citar nomes? O mercado é ingrato. O mercado é ingrato, o mercado é difícil, entendeu? Eu enxergo um futuro muito promissor, porque o assunto sustentabilidade, ele cada vez mais ele vai entrar no centro do debate do mundo. E se Belém se mostra um grande e importante palco durante a COP 30 desse ano, a tendência é que cada vez mais a gente seja palco de outros eventos, de outros acontecimentos, e o mundo enxergue para cá justamente como uma capital da sustentabilidade, por mais de todas as lutas que nós sabemos que nós enfrentamos aqui. Mas como eu disse lá atrás, eu acho que Belém vive e tem a oportunidade de viver um grande rebrand mesmo, né? De você reposicionar a marca Belém diante de um mercado, diante das marcas. Então eu acredito muito que, para além dos investimentos, a COP vem melhorar a nossa autoestima, a COP vem para mostrar para a gente que a gente precisa investir em serviço, a COP vem para mostrar que a gente precisa e deve cobrar dos nossos governantes, porque nós podemos e devemos ser melhores a partir do momento que o mundo está olhando para cá. Cara, tu falaste em rebrand, né, em posicionamento. Eu queria saber de vocês, tu como jornalista, que está à frente da plataforma, que está, enfim, falando por ela, o Paulo aqui como empresário, como tu achas que o pequeno e o médio empresário deve se posicionar primeiro em relação a essa desinformação, a essa guerra de retórica, tipo, lá não funciona, lá é horrível, lá não tem estrutura? Como o empresário tem que se posicionar? Porque a gente já vê turista chegando, né? É uma coisa que eu já percebi, eu estava no shopping um dia desse e tinha uma oriental que a atendente do shopping lá não conseguia conversar com ela. Na Brasa a mesma coisa, a gente vê muito, entre aspas, gringo. E depois, cara, do pós-COP, como tu acha que nós, empresários normais, sem ser os grandes, temos que nos reposicionar, temos que falar com essa galera? Eu acho que é uma oportunidade onde a gente consegue, primeiro, a gente entender que a gente tem que se preparar porque a COP vai ser aqui sim. Então a gente tirar essa fake news que ainda
ainda está rondando Esse muita fantasma gente, aí. esse fantasma, e que está atrapalhando de fechar negócios. Então, se preparar para isso, porque isso vai acontecer com certeza. Segundo, pequeno e médio empresário, valorizar o seu negócio, né? Valorizar. Então, nós temos que valorizar. A gente não deve, dentro dessa onda de desinformação, achar que nós estamos explorando ninguém. A gente não está explorando, porque a gente, quando viaja para fora, a gente paga 6 euros no Expresso. 9 euros já paguei. 9 euros no Expresso. Então, se valorizar, né? E dentro disso também, preparar os seus profissionais. Né? Porque a pessoa que vem uma vez, ela vai voltar a segunda se ela for bem tratada, e mais do que isso, ela vai indicar para outras pessoas que ela foi bem recepcionada. Então, eu acho isso muito importante nesse momento para Belém e para os negócios em Belém. E eu sei que é um exercício muito difícil, mas eu imagino que a COP tem que ser afastada de qualquer questão partidária para que todos de Belém e do Norte entendam que nós somos beneficiados pela COP. Então, para que a gente entenda nosso posicionamento pessoal enquanto agentes de informação. Então, se cada empresário, cada microempresário, cada pessoa atuar falando que vai funcionar e que vai funcionar e que convença a sua bolha de que a gente tem capacidade, que o seu negócio consegue e que sim vai acontecer, isso vai impactar demais. Porque muito da ressalva surge daqui mesmo, porque a pessoa acha que se ela... Isso é para ganhar dinheiro, isso não sei o que, isso não funciona, isso é especulação, isso vai minando. Eu acho rapidinho, só complementando, eu acho que se fala muito em COP em negócios, tem que ser falado. Mas a gente não pode esquecer de que nós estamos no maior bioma do mundo, onde tem a maior diversidade do mundo, onde a gente tem a maior reserva de água natural, de água doce do mundo. Então, a gente não tem melhor palco para que seja discutido as questões climáticas. A gente precisa também focar nisso e o empresariado precisa se empoderar disso também. Então, por que eu digo isso? Porque senão a gente fica minado com pessimismo. A gente tem vergonha. O que eu leio de comentários em matérias no Instagram de pessoas, tá uma bosta mesmo, então a gente não pode se envolver nesse tipo de sentimento, porque é uma oportunidade única. Cara, é aquilo, né? Choveu, alagou, olha a COP aí. Isso. Exatamente. Imagina na COP. A gente precisa ter mais carinho com a gente, com a nossa cidade, a gente já sabe os problemas que tem, todo mundo já sabe. O Brasil, infelizmente, está descobrindo agora. A gente precisa de solução. Não mais de reclamação. Cara, tu achas, Paulo, falando contigo, que é o momento da gente revisitar algumas culturas, alguns conceitos culturais dos nossos empreendimentos? Com certeza. Pra gente poder colocar novos e falar assim, olha, a gente tem que ter orgulho daqui e quem chegar vamos receber bem. Fazendo um parêntese que tu falaste, que a gente tem que ver melhor a gente. Por Belém foi criado de costa pro rio. Sim. Né? Agora estamos redescobrindo o Rio. Pô, eu falo para todo mundo, o Cumbu, se fosse lá no sul, seria o Cumbu Internacional. A gente tem chances bem impactantes disso, de reconhecer nossa cultura, de mudar a nossa relação com a hospitalidade. Eu acredito que existe uma questão muito importante que fica ligada com o Jorge falou agora, que é a geração de resíduo do sistema de A&B, do setor de A&B, é muito grande. Então, se uma política pública apoia para que seja feita uma coleta seletiva e o pensamento em sustentabilidade para um setor que é muito poluente já gera um impacto muito grande e que isso deveria ser absorvido para o restaurante. Eu vou te dar um exemplo, o café que a gente está tomando, o Bruno ele tem uma empresa verde que chamam, né, e tem certificado porque ele pega todo o resíduo de café das cafeterias que ele trabalha e depois faz uma compostagem e vira adubo. Eu não tinha visto aqui em Belém, que foi o primeiro que eu vi e achei sensacional. Eu estou pensando em colocar isso aqui no escritório, mas não sei como. A gente tem que chamar as pessoas certas para conversar com a gente. Existem poucas associações que trabalham com isso, você tem que se contactar. Coleta seletiva também não é a gente carece de saneamento básico, então imagina coleta seletiva. A gente carece de internet, eu tenho 2 internet no escritório porque elas ficam variando no dia, uma funciona, outra não. Mas é isso, a gente pensar em legado, é pensar em como as nossas empresas viram agentes de transformação e como a gente provoca o outro a fazer o mesmo. Isso eu falo para todo mundo que a gente trabalha, que é o seguinte, vai fazer parte do processo de decisão na hora de uma contratação o seu cuidado com o meio ambiente também, entendeu? Então são etapas. Com relação à hospitalidade, só complementando, nós somos um povo hospitaleiro. Somos. Nós somos, está no DNA do paraense. Onde é que isso se perde na hora de servir o outro? Aonde é que isso se perde de repente no trânsito? Onde é que isso se perde? Mas, Jorge, eu fiz essa pergunta, essa reflexão, não lembro aonde. Eu falei assim, cara, a pessoa é capaz de te conhecer hoje, vamos lá em casa almoçar, mas não consegue agir assim com o cliente, cara. Sim. De onde surgiu isso, cara? Isso me consome. Então tá no nosso DNA, a gente só tem que capacitar e melhorar. Lidando agora muito com contratos,
relações com internacionais, etc., a gente percebe o quanto nós somos um público hospitaleiro, mas ao mesmo tempo dos mais desconfiados assim do mundo. Muito, é verdade. Não existe o shake hands, não existe o olho no olho, meu amigo. É preto Contrato, no branco. papel, entendeu? E isso é... Muitas empresas de fora têm um processo de formalidade muito mais simples do que o nosso. E eu acho que a gente, por uma questão de traumas do sistema judiciário lento e evitar judicializar, então você quer documentar tudo para que não haja um problema posterior. Já documentando, já não tem tanta segurança, imagina só no aperto de mão, no fio do Exatamente. bigode, como eu falava. Então nós somos hospitaleiros, porém os mais desconfiados possíveis. Cara, me diz uma coisa, eu faço a pergunta sempre. A COP vai acontecer, como tu falaste, né? E quem joga contra vai perder. O dinheiro vem, mas ele vai ficar. E aí? Para além do investimento, né, o dinheiro fica. Por quê? Porque é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Torno a repetir, porque eu acho que Belém vai mostrar que é capaz e a partir disso outros eventos vão acontecer, a partir disso o turismo vai aumentar, as pessoas vão olhar para cá como uma cidade que tem na sua raiz esse tema central e importante para a humanidade, que é a sustentabilidade. Então o dinheiro não só vai entrar para estruturar a cidade, como vai continuar na cidade com certeza. É isso que eu acredito, e é uma oportunidade histórica para a região, e foi por isso que eu voltei para cá depois de 20 anos morando em São Paulo. Cara, é isso. Finalizando, alguns recados, né, Potiguar? Cara, eu tô até reflexivo agora, não sei nem recado mais, cara. Nosso podcast todo dia 1º, 10 e 20, 3 vezes no mês. Eu queria convidar todo mundo para compartilhar, cara. É uma necessidade nossa aqui do escritório pra gente compartilhar essas coisas. Por que, Jorge? Por que, Paulo? As pessoas têm muito preconceito também com pessoas que dão certo aqui na nossa região. Parece que a gente deu certo ou porque alguém ajudou, ou porque a gente enganou. Não, cara, às vezes a gente dá certo porque a gente trabalha. Então, vocês deram certo, né? Então, nada mais justo do que a gente escutar pessoas que dão certo na nossa região. Então, compartilhe, cara, porque é muito fácil a gente ver o palco de alguém lá do Sul e Sudeste e achar que aquilo é realidade. Não é. Então, não compre essa ideia, porque empreender aqui no Norte é diferente de empreender no Sul e Sudeste. Vou dar um exemplo prático. Tu comprou uma coisa hoje, lá em São Paulo chega no mesmo dia. Aqui demora 3, 4 dias. Isso quando chega rápido. Isso é quando chega rápido. Né? Tu vais comprar um móvel, demora 30 dias úteis. Nós somos o exceto, né? Exato, somos o asterisco. Nós somos o exceto. Exatamente. Então eu brinco que quem empreende aqui, empreende em qualquer lugar do mundo, porque aqui é difícil, né? Por logística, por estrutura, enfim. E sigam a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. Sigam a gente realmente no Spotify, a gente tem uma meta de seguidores lá, que a gente quer bater 1.000, a gente está quase com 500 lá. E eu queria que vocês agora falassem onde é que acham vocês, falassem onde é que acham a plataforma 091, a Ponto, vocês como pessoa. O microfone é de vocês, cara. @plataforma 091 no Instagram, plataforma091.com.br, que é um marketplace. Se você precisa realizar um evento, você entra, você resolve a sua vida. E o meu pessoal é @jorgebet. @eventos, e o meu pessoal é Paulo Henrique Raiol. E conheçam o Café Marcelino Anteparte. Bebam café. Bebam café. E fazemos a solução do seu evento. Você que tem ressalvas de vir para Belém, nós fazemos a produção local e conectamos com todo o ecossistema. Cara, legal. Eu curti muito essa plataforma. Chegou até no patrocinado para mim. Eu até comecei a acompanhar lá. Eu acho que faltava pessoas para juntar a fome com a vontade de comer mesmo, né? Eu acho que é isso. Querem dar algum recado final? Querem agradecer? Alguma coisa? Não? Não? Tranquilo? Quero te parabenizar pelo podcast, que é muito bacana. Verdade, obrigado. Eu sou um consumidor assíduo, é muito bacana. Muito obrigado pelo tempo, cara. Como eu te falei, compartilha. Disse que dá azar, cara, se não compartilhar. Algo mais, Potiguar? Esqueci um patrocinador. Só isso que eu esqueci, cara. A conversa estava tão boa, falar da Unip aqui, que ela acredita na educação como a gente acredita também. Então, estudem, porque estudar é um ato de revolução. Já que estamos falando de revoluções, estudem para trazer conhecimento para cá, para a gente poder desenvolver melhor a nossa região. Dito isso, Paulo, muito obrigado pelo teu tempo. Jorge, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Se vocês receberem alguém legal pra gente bater um papo, pode trazer aqui que a gente grava com essa galera. E é isso, certo? Então, abraço.